O conceito de proporcionalidade é usado em tanta coisa, mas tanta coisa, que às vezes chega a ser um problema. Porque acaba virando um clichê para o aluno, né, para o estudante, achar que qualquer variação entre duas coisas vai obedecer à proporcionalidade. E não é bem assim. Então, como é uma coisa muito utilizada, cai muito no Enem, é utilizada até em outras disciplinas, né, como, sei lá, química, para cálculo de solução e tal, a gente fica muito viciado e não percebe o conceito das coisas, o que está acontecendo ali por trás. E aí, quando tem alguma variaçãozinha, seja numa proporcionalidade composta ou numa proporcionalidade inversa, tem um que se atrapalha. Então, eu vou falar dessas outras coisas também, mas, bom, primeiro, a começar pelo nome. Eu estou chamando de proporcionalidade, todo mundo chama de regra de 3. Eu não gosto de chamar pelo nome de regra de 3, justamente pelo exemplo que eu dei da proporcionalidade composta, que aí já não são só mais 3 elementos, são mais elementos, e aí dá-se o nome, que eu acho inapropriado, de regra de 3 composta. Se não são mais 3 caras, por que chamar de regra de 3? Então, o conceito que está sendo aplicado, tanto nesse caso que eu vou começar falando, quanto no outro caso composto, é o conceito de proporcionalidade. Esse apelido de regra de 3 enfim. E a gente fica muito viciado nessa coisa de multiplicar em cruz, né? Pega as coisinhas, multiplica e sai a resposta. E aí, quando tem essas variações de proporcionalidade inversa ou de composta, não é só fazer esse xizinho. A coisa é um pouquinho mais elaborada. E aí o aluno fica perdido porque não sabe o conceito de onde vem aquela multiplicação em cruz. E aí, o que faz? Tá? Então, a abordagem que eu vou fazer aqui é driblando essa coisa de só multiplicar em cruz. Né? Se você se dá bem com isso, tudo bem. Né? Agora, vamos entender o que está por trás disso para que a gente possa explorar com mais firmeza as coisas que vêm depois disso, né? A proporcionalidade inversa e a composta. Então, eu vou começar com exemplos que dá até para fazer de cabeça para a gente ir entendendo o que está acontecendo. E aí, com o passar das questões, a gente vai amadurecendo a forma de fazer os cálculos. Então, nessa primeira questão, sabendo que em 1 hora um operador de escavadeira retira 150 metros cúbicos de terra, qual o volume de terra que esse operador, trabalhando no mesmo ritmo constante, retirará em 3 horas? Tá? Então, o camarada, em 1 hora, retira 150 metros cúbicos de terra. E agora eu quero saber, em 3 horas, o quanto que ele consegue retirar. E a chave para eu poder fazer esse cálculo é isso aqui, que ele vai trabalhar no mesmo ritmo constante. Tá? Então, só isso é que faz sentido perguntar essa quantia aqui. Se eu não tivesse essa garantia, não tinha como fazer essa questão. Certo? Então, vamos considerar sempre, nas questões futuras, essa coisa de manter o ritmo, manter... Certo? E aqui, eu quero passar a ideia que não precisa montar muita conta. Né? Entendendo a ideia do que está acontecendo, a gente consegue pensar melhor sobre o assunto. É pensar que a cada hora ele então retira 150 metros cúbicos, já que ele vai trabalhar sempre no mesmo ritmo. Então, na segunda hora, ele vai tirar outros 150 e na terceira hora vai tirar outros 150. Ou seja, então aqui ele vai tirar 150 na primeira hora, mais 150 na segunda hora, mais 150 na terceira hora. Então, a resposta para essa questão, beleza, 450 metros cúbicos. Tá? E eu poderia, então, se fosse uma quantidade maior de horas, né? Se fossem, sei lá, 8 horas, eu não preciso necessariamente escrever 150, mais 150, mais 150, mais 150, as 8 parcelas. Eu poderia, então, reescrever isso na forma de multiplicação, assim como eu poderia ter feito aqui. Tá? Então, se a cada hora ele faz isso e mantendo o ritmo, quanto que ele vai fazer em 8 horas, eu posso pensar em 8 parcelas de essas 8 repetições, né, do 150. Certo? Bom, não vou fazer a conta aí, mas a ideia é essa aqui. Assim como que aconteceu aqui, eu poderia pensar então em 3 vezes 150. Então é pensar que se daqui para cá triplicou a quantidade de tempo,
Então, daqui para cá também vai triplicar a quantidade de, no caso aí, terra retirada. Sabendo que em 3 horas um operador de escavadeira retira 150 metros cúbicos de terra, qual o volume de terra que esse operador, trabalhando no mesmo ritmo constante, retira a cada hora? Então, isso aqui é um conceito-chave para a gente fazer o cálculo de... entender o que está por trás no cálculo de proporcionalidade. Então, vamos resumir os dados aqui. Em 3 horas, ele retira 150 metros cúbicos. Agora eu quero saber, se ele mantém um ritmo constante, quanto que ele retira a cada hora. Tá? Então, isso aqui que está acontecendo, eu vou me referir futuramente. Isso aqui a gente chama de reduzir a unidade. Reduzir a unidade. Tá? Então, se em 3 horas ele faz tanto, então a cada unidade dessa aqui, quanto que ele faz? Que é isso. Aí, para os cálculos mais complexos, isso aqui vai ser útil para a gente futuramente. Né? De novo, aqui eu peguei valores mais fáceis, dá até para fazer de cabeça. Então, é meio que pensar o contrário que a gente pensou no outro. Se ele mantém um ritmo constante, em 3 horas faz isso, então a cada hora, aqui eu estou dividindo em 3 partes iguais, já que ele mantém o mesmo ritmo constante. Então, aqui é a mesma ideia. Eu também vou dividir isso tudo que ele retirou em 3 partes iguais. Então, aqui o resultado, 150 dividido por 3. Ou, se quiser colocar na forma de fração, ou ainda, se quiser que vai ser mais útil lá na frente, escrever só 150 vezes 1/3. Mas, tanto faz. Para agora, basta essa resposta aqui, entendendo que a ideia é dividir por 3 ambas as grandezas. Certo? Então, a cada hora, ele retira 50 metros cúbicos de terra. Sabendo que, em 3 horas, um operador de escavadeira retira 170 metros cúbicos de terra, qual o volume de terra que esse operador, trabalhando no mesmo ritmo constante, retirará em 7 horas? Então, vamos resumir os dados aqui. Em 3 horas, ele retira 170 metros cúbicos. Agora, eu quero saber, em 7 horas, quanto que ele consegue fazer. Okay? Para fazer isso aqui, eu vou usar a ideia que eu usei na questão anterior. Então, assim, a gente tem que fingir por um breve momento que a gente não sabe aquela coisa mágica de multiplicar aqui em cruz para sair o resultado. Mas por que ocorre isso? A questão aqui é essa. Por que ocorre isso? Porque se a gente ficar preso essa coisa de sempre multiplicar em cruz, quando chegar em outros casos mais complexos, a gente não vai saber o que fazer. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui para quando chegar lá na frente a gente não ficar perdido. Então, aí como eu falei, vou usar o que eu fiz no item anterior, que é reduzir a unidade. Então, se em 3 horas ele faz isso, então a cada hora, quanto que ele faz? E aí, para isso, usando a ideia, se daqui para cá eu dividir por 3, então daqui para cá eu vou ter que dividir... Aliás, em vez de dividir por 3, deixa eu colocar já do outro jeito que vai ficar mais fácil. Multiplicar por 1/3, né? Então, daqui para cá, também multipliquei por 1/3. Que é a mesma coisa que dividir por 3. Mas vocês vão ver que depois a notação vai ficar mais fácil usando isso aí. Então, para esse passo intermediário aqui, o resultado vai ser, então, a cada hora, ele retira 170 vezes 1/3. Ok? Eu não vou nem fazer as contas agora. Agora, vamos passar para o que eu quero. Então, o que eu descobri aqui, quando eu reduzi a unidade, a cada hora ele retira isso. E aí ficou parecido com a questão 1. A questão 1 fala que a cada hora ele faz uma coisa, né? Então, em outra quantidade de horas, quanto que ele faz? Aí fica mais fácil. Então, daqui para cá, eu vou multiplicar por 7. Né? O que aconteceu, né? Daqui para cá, eu vou multiplicar por 7. Né? Eu vou ter 7 repetições dessa quantia aqui. Então, é isso que vai acontecer aqui. Daqui para cá, então, também vou multiplicar por 7. Então, a resposta final, fazendo as contas aí, eu teria que fazer 170 vezes 1/3 vezes 7.
Isso dá... Bom, aqui vou deixar indicado aqui 170 dividido por 3, que é aproximadamente 57 metros cúbicos de terra. Sabendo que uma bandeja circular possui área de 215 centímetros quadrados, qual a área de uma bandeja que possui o dobro do diâmetro da primeira? Então, vamos resumir os dados aqui. Eu tenho uma bandeja circular cuja área é 215 centímetros quadrados. Agora, eu tenho uma bandeja que tem o dobro do diâmetro dessa. Então, não sei, eu até poderia calcular, mas enfim. Esse aqui tem um certo diâmetro que eu não sei. Agora eu tenho uma outra maior zona aqui que tem o dobro. E quero saber então qual é essa área aqui. Então pensa aqui comigo. Se daqui para cá, né, esse diâmetro duplicou, o que eu posso falar sobre a área? Bom, quem falou que duplica também está errado. Certo? E aí a primeira coisa que eu falei daquele vício que a gente fica, que o aluno fica, de achar que, bom, tudo na vida então é proporcionalidade. Para responder isso aqui, eu não vou responder isso aqui nesse capítulo, porque envolve cálculo de área, coisa que foge um pouco do assunto que eu quero tratar aqui. Né? Quem quiser depois pula lá para a playlist sobre esse assunto aqui de área, e aí vai ter a resposta disso. Mas eu quero então mostrar por que não é. Aí fica mais fácil. Né? Como essas medidas aqui são fáceis de relacionar, né? Um é o dobro do outro, então para a gente ver que com certeza a área não vai ser o dobro. Então pensa o seguinte, se esse diâmetro aqui é o dobro do outro, então eu tenho aqui, ó, esse aqui é o diâmetro da primeira, e esse outro pedaço aqui também é igual ao diâmetro da primeira. Ou seja, então essa bandeja aqui caberia mais de 2 vezes nessa bandejona grande. Né? Aqui está uma bandeja, né? Igual à primeira, de diâmetro D, e a segunda bandeja também igual, era para ser igual, tá? As duas vermelhas aqui. As duas de diâmetro D. Então aqui eu tenho 215 centímetros quadrados e aqui também tem os outros 215 centímetros quadrados. Opa, quadrados. E repara, ainda sobrou muita área aqui fora. Certo? Bom, aí que eu falei, quanto é essa área que eu pintei de azul? Aí isso vai estar em outro capítulo. Mas é para mostrar aqui que certamente não é uma relação de proporcionalidade. Para construir um muro, um pedreiro levou 5 horas. Quanto tempo levaria para que 2 pedreiros, trabalhando no mesmo ritmo constante igual ao do primeiro, construíssem esse mesmo muro? Então, vamos resumir aqui os dados. Um pedreiro levou 5 horas para construir um muro. E aí, para construir, então, esse mesmo muro, os dois trabalhando no mesmo ritmo constante, igual ao do primeiro, né, essas coisas para garantir que eu posso fazer alguma conta. Né? Se eu não tiver essas garantias, eu não posso fazer estimativa de nada. Então, agora, 2 pedreiros, certo? Vão levar quanto tempo? E aí, de novo, aquela coisa de achar que se daqui para cá multiplicou por 2, daqui também vai multiplicar por 2. Ou se fizesse direto o produto em x aqui, também ia cair do cavalo, porque não é verdade. Certo? Nesse caso aqui, quanto maior a quantidade de gente trabalhando, né, já que eu estou garantindo essas coisas aqui, menor vai ser o tempo de trabalho. Ok? Então aqui, nesse exemplo, que eu estou falando que eu estou garantindo no mesmo ritmo constante, é um caso de grandezas inversamente proporcionais. Certo? Quando essa coisa aqui aumenta, quando a quantidade de trabalhadores aumenta, o tempo para fazer uma mesma coisa vai reduzir. Certo? E vai reduzir nessa proporção aqui, de 2. Na razão 2. Então, se daqui para cá multiplicou por 2, então daqui para cá agora vai dividir por 2. Então, nesse caso, a resposta é metade de 5, 2 horas e meia.
Para construir um muro, 3 pedreiros levaram 5 horas. Quanto tempo levaria para que 7 pedreiros, trabalhando no mesmo ritmo constante, igual aos anteriores, construíssem esse mesmo muro? Então, vamos resumir os dados aqui. Aqui eu tenho 3 pedreiros, levaram 5 horas para fazer uma tarefa. Então, agora, 7 pedreiros levariam quanto tempo para fazer essa mesma tarefa? E trabalhando mesmo naquela coisa, né? Então, de novo, eu tenho aqui, claro, né, a mesma coisa. Quando essa quantidade aqui aumenta, essa aqui vai diminuir. E como eu estou falando que todo mundo vai trabalhar no mesmo ritmo constante, igual vai reduzir no mesmo, na mesma razão com que esse aqui aumentou. Então, aqui eu vou precisar fazer aquele passo intermediário de reduzir a unidade. Então, primeiro, aqui eu vou querer saber se 3 pedreiros fazem 5 horas, então cada pedreiro, um cara sozinho, faria em quanto tempo? Certo? Então, para a gente entender o cálculo que está acontecendo. Então, daqui para cá, dividiu por 3. Então, daqui para cá, vai triplicar o tempo da obra. Né? Se eu tenho menos gente trabalhando, né? Aqui por enquanto foi ao contrário. Né? Aqui eu diminuí, né, a quantidade de pessoas trabalhando, consequentemente, vai levar mais tempo. Então, a resposta para esse passo intermediário aqui vai ser 5 vezes 3. Não vou nem fazer a conta agora. E agora sim, eu vou para o outro passo. Se cada pedreiro, aqui o lance de reduzir a unidade, se cada pedreiro constrói e faz essa tarefa nesse tempo, então 7 caras vão fazer em quanto tempo? E aí já fica mais parecido com o item anterior. Então, daqui para cá eu multipliquei por 7. Então, o que vai acontecer aqui? Vou dividir por 7. Ou multiplicar por 1/7. Então, a resposta, para esse caso aí, vai ser isso aqui, vezes 1/7. Que dá aí aproximadamente 2 horas.